Já era para aparecer na tela para vocês. Sim, já Aqui que apareceu. Beleza, beleza. Bom, eu fiz como eu falei, uma pequena apresentação de slides aqui, uns 4 slides. A ideia não é ser monótono. Deixa eu ver aqui. Tá, a ideia é justamente ser um interativo, mas um interativo organizado, senão também fica uma bagunça e a gente não consegue entender, né? Então, 4 partes, a apresentação a gente acabou de passar, tem aqui um slide também que eu vou fazer uns comentários na frente. Depois eu vou falar um pouco da vida acadêmica e na equipe durante a FRJ, que percebi que as perguntas se dividiu em 2 grupos, né? Coisas durante a FRJ, como isso me ajudou e coisas que eu teria feito e tal. E também a outra parte, que é o pós-FRJ, como que a equipe me ajudou no futuro e tal, e coisas do mercado de trabalho. Então, eu dividi nisso. Basicamente, as perguntas que vocês mandaram para o Raj, ele me mandou. Eu tentei organizar uma sequência aí, talvez lógica, pelo menos lógica para mim. Eu botei 4 perguntas, mas o jeito que eu gosto de fazer mesmo a gente fala um tópico assim, eu exploro ele, depois a gente faz perguntas sobre aquele tópico. Então, passando aqui para o próximo slide, aqui do lado, se você olhar, tem ali o Slido, né? Você pode entrar no slido.com ou só sli.do, e ele vai te pedir um código, você bota esse Racing, ou você pode simplesmente pegar esse código QR aí. É basicamente um organizador de perguntas, é a forma que eu encontrei legal de conversar com as pessoas por um grupo grande de pessoas, né? E ao mesmo tempo as pessoas não esquecerem as perguntas e também não precisarem interromper, etc. Então, se tiver alguma pergunta conforme eu for falando, pode ir lá, deixa aberta no cantinho, no celular, escreve, coloca, e assim que a gente tiver uma oportunidade de dar uma paradinha, eu vou abrir aqui do meu lado e se tiver pergunta, eu respondo as perguntas que estão lá. Se não tiver, a gente prossegue, tá bom? Então, isso vai ficar do lado da apresentação o tempo todo, então não precisa se preocupar em ir agora, mas eu recomendaria que já fosse, que fica mais fácil quando você tiver a ideia de uma pergunta, jogar lá, fica mais fácil a gente guiar aqui. Bom, quem sou eu? Eu já falei também, né? Falei um pouco agora da dinâmica da apresentação, novas perguntas. Eu não falei sobre um caso curioso sobre mim. Bom, falei alguns, né? Eu morei em Campo Grande, me formei em 2013, mas faz a graça, né? Talvez essa tenha sido a minha curiosidade. Mas passei 2 anos na equipe, no Fórmula, né? A gente chamava de Fórmula na época, agora tem o e-Racing, não sei se tem outro nome que eles estão chamando de equipe Icarus e tal, mas fui um ano do time de freios, e aí entrei eu e uma colega, depois a colega saiu, fiquei eu sozinho, e eu levei... teve um outro colega que entrou no meio do caminho, depois saiu também, que a mãe dele teve um problema de saúde, mas basicamente o ano todo fui quase sozinho na equipe de freios. Eu até hoje não faço ideia de como aquele carro freou, porque eu estava no 4º período, não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu estava indo mais na raça, na coragem, do que no conhecimento técnico mesmo. E no ano seguinte eu fui diretor de marketing da equipe, então eu queria focar um pouco mais na faculdade, mas não queria sair do time. Então foquei mais nessa área administrativa, a gente correu atrás de patrocínio e tal, a gente estruturou, a gente tinha uma apresentação, a gente avançou em muitas coisas, tivemos relacionamento com a Poli, com a FRJ como um todo e tal, entre equipes, com a Fluxo, coisas que aumentassem a nossa visibilidade. Eu, sinceramente, não sei como foi a manutenção disso depois, mas foram experiências interessantes aí que eu tive durante o Fórmula. Bom, indo para a parte de vida acadêmica, né? Eu vou começar aqui na minha colinha. Então, oportunidades e eventos que participou durante a graduação na FRJ que foram importantes na carreira, né? Além da equipe. Então, eu dividi mais ou menos no que eu fiz e no que eu não fiz. E das coisas que eu fiz, cara, eu até anotei algumas aqui. Eu fui no Challenge Bibendo, que era um evento da Michelin. Foi a única vez que esteve no Brasil. A Michelin patrocinava a gente, eles deram ingresso pra gente ir lá. Eu fui no LAD tem a cada 2 anos. Costumava ser no Rio Centro, não sei se ainda tem. Muitas semanas Flux eu participei. Comissão de formatura, então, não tinha, né? A FRJ não tem uma formatura formal, de baile, assim, de festa. Então, foi uma coisa que eu fiz por iniciativa própria, juntei uns amigos, toquei o projeto, foi muito legal. Fiz estágio, é claro, participei do Fórmula, fui a muita chopada também. Então, foram coisas que contribuíram, assim, de certa forma, para a minha vida acadêmica ou para a minha vida de FRJ, em termos de criar conexões, em saber o que está acontecendo e de me inteirar da indústria, eu só ver coisa muito legal. Então, o LAD, eu não sei se alguém já foi, mas, cara, tem uns carros de combate lá muito loucos, uns carros de polícia, assim, coisa de última tecnologia, sabe? Coisa que não é armamento e tal. Não sou muito ligado em arma, mas a tecnologia que está por trás é muito interessante para engenheiro mecânico, para mim, na época, foi muito interessante. E eu acho que tudo isso, na minha carreira, despertou curiosidade, né? Eu acho que na carreira que a gente cria depois da FRJ, depois que a gente se forma,
uma das coisas que te move para frente, ou que me move para frente, pelo menos, é a curiosidade que eu tenho de aprender as coisas, de explorar novos caminhos, de tentar coisas diferentes. E todas essas experiências que eu tive durante a faculdade me ajudaram a justamente criar esse pensamento crítico, né? A ver o que realmente me interessa, o que não me interessa, quais são as coisas que são positivas, porque a faculdade é uma grande, acho que é um grande aprendizado no aspecto pessoal também, né? Você começa a se conhecer, você começa a ter mais importância, você deixa de ser aquela pessoa que está ali no colégio, tem que obedecer ao inspetor, vai ser a pessoa que toma conta da sua vida. Alguns já têm um carro que vai dirigindo, então tem todas as leis de trânsito por trás, toda a responsabilidade no trânsito enquanto cidadão. Então a gente na faculdade é mais cidadão. E essas coisas foram coisas que me ajudaram de certa forma. Eu sei que é um meio que um stretch assim, ligar uma a outra, mas eu quando olho para trás tem muita coisa que é intangível, né? A gente não consegue falar, não, exatamente isso ajudou e tal, mas você consegue perceber os efeitos, pelo menos é assim que eu olho para trás. A comissão de formatura foi uma coisa muito legal também, porque eu tive que fazer do zero, não tinha estrutura, não tinha ninguém que tivesse feito antes, e aí quando eu propus a gente fazer a formatura, apareceu um outro colega, também queria fazer festa de formatura, mas ele queria fazer num lugar específico, e não era necessariamente que o grupo inteiro queria, e aquele lugar específico era da família dele, ou enfim, ele tinha alguma relação, e algumas pessoas não ficaram confortáveis, então gerenciar essa meio que crise assim, da turma, para ir num lugar que todos quisessem, sem necessariamente, de repente, ser um lugar que fosse patrocinado por um de nós, né? Patrocinado entre aspas, né? Mas que tivesse uma conexão com a gente e tal. Então, foi uma experiência realmente muito interessante que eu tive. E esses skills que a gente desenvolve com pessoas e tal, eles são úteis na carreira inteira. Então, até hoje, eu aprendo em como lidar com pessoas, e depois eu vou até falar um pouco disso em relação à equipe. Eu acho que esse deve ser o skill mais importante que se aprende durante o tempo que se fica na equipe. Muitas cabeças, muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas que fizeram por onde estar ali, muitas ideias diferentes. Então, como que a gente aprende a lidar com essa divergência toda, com toda essa diversidade e continuar seguindo em frente. Fizeram coisas que eu não fiz, que eu vejo muito valor. Então, o esteio, né, e nas jornadas de iniciação científica, isso é uma coisa que eu tentei começar, mas o professor ficou enrolando. Tinham várias pessoas para uma bolsa só, e ele disse que ia dar bolsa para todo mundo, mas tinha que esperar mais tempo, enfim. Passei uns 3 meses lá, não vi progresso, ficava só aprendendo a fazer simulação em MATLAB, eu desisti e larguei, mas é uma coisa que, se a pessoa quer seguir uma carreira acadêmica, eu vou falar isso já já, eu acho muito interessante. Tem a parte de monitoria também, isso te ajuda a se aproximar dos professores, também te ajuda a se aproximar de alguns alunos, né, que vão frequentar mais a monitoria e tal, ajuda a aumentar seu networking. Esses também são skills importantes para quando você vai para sua carreira, conseguir, né, saber aquilo que você é bom e você pode ajudar os outros a se tornar uma referência. Enfim, skills de pesquisa. E o intercâmbio duplo diploma, também, quem tiver a oportunidade, eu acho muito legal. Eu tentei fazer, mas não rolou para mim. Mas eu acho que eu saí do Brasil pela primeira vez assim que eu viajei mesmo para fora foi em 2011, que eu fui fazer um curso de italiano na Itália. Então, juntei dinheiro, dava aula particular na época, juntei dinheiro, paguei minha viagem, passei um mês lá, voltei, e para mim foi uma experiência sensacional. Então, eu acho que isso também ajuda a moldar a gente enquanto pessoa, enquanto profissional. E essa experiência da vivência de fora, mesmo que tenha sido um mês para mim, no caso, e vocês têm a oportunidade de fazer intercâmbio de diploma, te dá uma visão diferente de Brasil, de dinâmica de pessoas, te dá uma visão diferente de como se colocar, como se portar, o que é aceitável no Brasil, que às vezes não é fora, o que é aceitável fora, que às vezes não é no Brasil. Isso se torna mais versátil, né? Então, essa é a minha opinião. A próxima pergunta que o Raj me mandou aqui foi conselhos de como aproveitar ao máximo a FRJ para se destacar no futuro academicamente. Eu achei muito interessante essa pergunta. Eu talvez não seja a pessoa mais certa para responder ela, embora eu vá tentar, porque eu não desenvolvi minha carreira no meio acadêmico, né? Eu fui para o meio da indústria e tal, mas o que eu vejo assim hoje, olhando para trás, eu acho que, de novo, né, a iniciação científica é muito importante se você quer uma carreira acadêmica, é o que vai te dar a primeira base de pesquisa e tal, de realmente desenvolver projetos de longo prazo, que tenham fundos acadêmicos, né, que seja financiado da forma acadêmica, que tenha o ritmo acadêmico. Se você tem oportunidade, beleza, participe. Se não tem, pelo menos se exponha para ir nas jornadas, vai ver o que o pessoal está pesquisando, vai ver quais são as coisas novas que estão surgindo, ou quais são as coisas antigas que estão sendo otimizadas, né, de várias áreas, não só da sua área.
porque eu acho que isso pode ajudar a te construir como um acadêmico, né? Uma outra coisa, eu falei agora há pouco da monitoria, eu acho que isso dá uma proximidade do professor, ainda mais se for uma monitoria de matérias que sejam mais na área que te interessa. Então, se você, sei lá, gosta de mecânica dos sólidos, de repente não tem uma monitoria paga, mas se você é muito bom, foi bem na matéria, fala com o professor, fala, pô, professor, eu estou disposto a fazer a monitoria de graça. A gente faz aqui 1 hora por semana, eu vou lá na ajuda pessoal e tal. Isso vai te dar um canal para aquele professor que está numa área que te interessa, que não tem preço, entendeu? E vai ser 1 hora de esforço por semana da sua parte, então não vai nem ser uma coisa absurda, assim. Então, novamente, o networking vai ser importante, e eu acho que monitoria é um caminho de se fazer isso, tá? Falei do networking agora através da monitoria, mas também o proativo, né? Você sentar com o professor, entender quais são os projetos, qual laboratório que ele trabalha, o que está sendo desenvolvido ali, quais são as coisas que você se interessa realmente e que você quer perguntar mais, o que você não se interessa. Fazendo isso cedo, na minha percepção, né? Fazendo isso cedo, você vai ter a oportunidade de explorar muitas coisas e entender o que você gosta. E aí, quando você chegar no momento de se desenvolver como um pesquisador ou fazer um mestrado, etc., isso pode te ajudar, porque você se expôs o suficiente no começo, vai chegar num ponto e ter uma opinião pessoal mais desenvolvida, mais embasamento, etc. Enfim, encontre outros alunos também que compartilham das mesmas afinidades que você. Eu acho que uma das coisas principais que a faculdade pode te dar é justamente essa ligação entre colegas, né? Eu aproveitei pouco na minha época, então eu ia muito à faculdade, voltava para casa e não queria nem saber. Fazia ali um grupo de amigos, mas os meus amigos de bairro eram os mais importantes, assim, só até hoje, na minha vida. Mas eu vejo que ficou assim meio capenga da minha parte fazer esse networking lateral. São pessoas que vão estar o resto da sua vida ali no mesmo nível que você, ou em níveis parecidos, se abrindo e fechando portas. Então, é uma coisa que eu acho importante também. Mas, de novo, e eu quero ressaltar antes tarde do que mais tarde, não devia ter falado isso mais cedo, eu de forma alguma sei tudo ou sou o dono da verdade e tal. Tudo que eu falo aqui são apenas opiniões minhas e como que eu vejo hoje, depois de um tempo, as coisas que aconteceram na faculdade e como eu acho que isso pode ajudar vocês. Então, por favor, se você discordar, direito total seu, a gente não precisa deixar de ser amigo por causa disso. É só a minha opinião e como eu vejo as coisas, tá bom? E avançando mais um pouquinho aqui, a vida na equipe. Essa é a parte que eu acho assim, mais interessante até a gente falar depois também, se vocês quiserem falar mais sobre isso, mas a equipe para mim foi muito importante, né? A pergunta aqui, habilidades mais úteis que você aprendeu na equipe para o mercado de trabalho? Foram muitas, e muito mais na parte assim, de soft skill do que realmente, cara, eu nunca fiz um freio na minha vida, nem quando estava na equipe eu fiz um direito, né? Então depois eu também não fiz, e não foi a hora que eu enveredei assim, na minha carreira, eu fui para a indústria. Mas acho que a principal coisa que se desenvolve, como eu falei agora há pouco, é trabalho em equipe. É você lidar com pessoas de diferentes perfis, tanto sociais quanto econômicos, você lidar com pessoas que pensam diferente, pessoas que têm formas diferentes de se comunicar. Tem gente que é muito direta, tem gente que é muito indireta, e você precisa daquele buy-in, você precisa que as pessoas concordem, que tenham um consenso, não 100%, mas pelo menos a maioria esteja alinhada na posição. Não sei como vocês tomam decisão em grupo, no time, mas a gente, na época, procurava sempre ter um consenso, pelo menos ali de mais da metade, ou não só uma pura maioria, né, mas consenso de uma vasta maioria, vamos dizer assim. Sempre pode ter um ou dois discordando, mas que pelo menos eles estejam de acordo com a gente. Isso é fundamental. Isso na indústria é fundamental. Porque muitas vezes você vai estar colocando uma opinião sua que todo mundo é contra, e você vai ter que saber lidar com isso, ou porque aquele projeto vai adiante você sendo contra, ou porque você tem que influenciar os outros. Isso foi uma outra coisa que eu aprendi na equipe, influenciar as pessoas, né? Então, eu era lá chefe de três e era chefe de mim mesmo, porque eu não tinha ninguém para ser chefe. Aí tinha as outras áreas, e a gente tinha que comprar as coisas, o orçamento era muito limitado. O que a gente ia priorizar no carro para a gente comprar? Entendeu? Ou a gente troca o motor, para ter um motor lá que na época o nosso sonho é um motor de 600 cilindradas, ou a gente vai comprar um sistema de freio que é, zero bala, o melhor do mercado. Então, o dinheiro é um só. E em outras coisas também, a gente precisa de recursos, a gente tem que fabricar as coisas, o que a gente vai fabricar primeiro. Eu consigo fazer tudo sozinho, eu consigo doar meu tempo para outras áreas. Então, realmente, como você navegar diferentes áreas com diferentes pessoas, talvez pessoas que não sejam ligadas diretamente com o que você faz, e ser capaz de influenciar elas para o que você quer, para a direção que você quer levar, isso é um skill que eu uso até hoje. A minha função
Basicamente, elas giram em torno disso hoje. Hoje, o que eu faço na minha vida é quase que puramente influenciar pessoas sem ter nenhum tipo de autoridade, né? Conquistar a confiança sem ser especialista. Então, eu fiz a parte de freios, eu não sabia nada de freios. E eu tinha que confiar, o time tinha que confiar que eu seria capaz de entregar aquele projeto, que eu seja capaz de entregar o produto final, que entrar no carro e tal. Então, isso também são coisas que, trazendo de novo aqui para o meio profissional, nem sempre os projetos que eu recebo ou que eu me engajo são as coisas que eu entendo. Mas, cara, eu aprendi cedo porque eu fiz equipe, eu aprendi como lidar com esse tipo de coisa, né? Com essa ambiguidade que a gente chama. Como lidar com uma situação que eu não faço ideia de como atacar ela, mas realmente aprender rápido e mostrar para os outros que eu estou aprendendo rápido e eles tenham confiança em mim. E só para fechar trabalho em equipe, dar e receber feedback construtivo e de uma forma, né, educada, de uma forma que agregue. Dei muito feedback ruim na minha vida, recebi muito feedback ruim, e quando eu digo feedback ruim, não é um feedback que eu tenha feito alguma coisa errada e tal, mas é um feedback de má qualidade. É um feedback pura e simplesmente que a pessoa fala assim, cara, e daí que eu faço com isso? Sabe, você só me ofendeu, ou eu só te ofendi, e, pô, como a gente vai melhorar a partir disso? Então, foi um processo de aprendizado na equipe também. Então, cara, em vez de chegar assim e falar, pô, eu discordo do que você está falando, ou discordo de você, né? Eu discordo do que você está falando. A gente não precisa brigar, só a gente está trocando ideia aqui. E, poxa, o que você está falando tem esse efeito que eu não concordo que seja o certo, acho que se a gente tivesse tal jeito seria melhor. Ou chamar depois de uma reunião e falar, olha, cara, o que você fez não foi legal, você botou um holofote ali em mim que eu não precisava, a gente já tinha concordado com uma coisa antes, aí você chega na reunião e fala uma coisa completamente contrária, não acho que isso ficou legal, como que a gente pode fazer na próxima vez para ser diferente, porque isso não é construtivo para o time. Então, esse tipo de coisa, eu não sei como é com vocês. A gente era exposto a isso 50 mil vezes por dia. Então, eu aprendi muito na dor, assim, me falar coisa errada, depois me arrepender, ir lá pedir desculpa e tal, recebendo feedbacks bons, às vezes, das pessoas, bons de novo na estrutura e não no que eles estavam falando necessariamente, não no ponto, não que estivessem me elogiando, mas realmente me mostrando qual era o meu erro, o que estava acontecendo de problemático ali, ou também elogiando, né, mostrando por que aquilo foi importante para o time. E essas são coisas, de novo, na carreira, ainda mais quanto mais você progride na carreira, mais você é esperado dar feedback bom, de qualidade, e mais você é esperado entender o feedback que está recebendo e conseguir, de alguma forma, acionar esse feedback, né? E na parte da execução, que é uma parte também que eu acho muito legal de falar, a equipe é uma pequena startup. É todo mundo ali com o mesmo objetivo, poucas pessoas, poucos recursos, né? Todo mundo fazendo faculdade também, então o tempo é limitado. Tem lá os ciclos onde tem as provas, o pessoal às vezes some mais um pouco, e depois acabam as provas, só aparece mais um pouco e tal. Isso, você tem um alto grau de responsabilidade. Então, se você não fizer o que você se comprometeu com o time de fazer, o time vai ficar dependente daquilo e vai ficar prejudicado. Ele vai conseguir sobreviver, mas com certeza vai ficar prejudicado. Então eu via o time assim como uma pequena startup. E a carreira ela é feita de pequenas startups, dependendo da indústria que você está, né? Se você for para uma indústria muito mais lenta, assim, de repente não tanto, mas eu estou em tecnologia. Aqui as coisas são muito velozes, extremamente velozes. Então eu aprendi isso de cedo no time, como que eu vou fazer uma coisa que às vezes eu não sei o que eu estou fazendo, mas tem um alto impacto, e eu preciso agir rápido, eu preciso aprender rápido, entregar resultado rápido, aprender a quebrar as coisas. Eu sei que só tem eu fazendo isso, então não tem como não entregar, não posso simplesmente largar. Então isso foi uma coisa que eu aprendi também na equipe, que foi muito legal e eu uso até hoje. Eu consigo perceber até hoje as influências disso. Importância de respeitar prazo, né? A gente fez um esquema de projeto, né? Tem um nome, né? Mas um diagrama de Gantt que chama, né? Com todo o projeto ali, um monte de deadline, a gente nunca respeitou nenhum. A gente sempre atrasava tudo. Mas a gente sabia que tinha que entregar. E a gente sabia qual que era ali o problema se não entregasse, a gente dava um jeito de recuperar e tal. Às vezes é porque faltava gente, às vezes que a gente não fazia ideia do que a gente estava fazendo, dizer que fazia em uma semana, o negócio levava um mês. E aí depois descobrir e tal. Imagino que vocês devam passar por isso também. Mas é a importância de, cara, realmente se comprometer a entregar, né? Fazer tudo com excelência. Então, foi uma coisa que eu aprendi na equipe. Comecei naquele negócio meio que entregar trabalho, né? Cara, você entrega o trabalho para tirar nota e segue o baile. Então, se tiver um furo aqui, um furo ali, não tem problema. E quando você chega na equipe, cara, se tiver um problema no seu trabalho, vai prejudicar todo um sistema, né?
todo o carro, no nosso caso, seria prejudicado. Então, como eu entregar, o que eu preciso entregar não é só um papel, não é só uma peça, é alguma coisa que tem que estar, poxa, o mais perfeito possível, e eu tenho que fazer tendo poucos recursos, no mínimo de tempo e tal. Então, isso é uma coisa que me guiou na minha carreira. Eu, quando entrei na Raizen, depois eu trabalhei no Brasil, eu entrei com essa mentalidade e me ajudou demais, porque eu fazia as coisas de forma rápida, mas eu sabia que aquela minha entrega não era um trabalho que eu ia dar para o professor e ia tirar nota 7 e a vida a seguir. Era alguma coisa que, se fosse nota 7, todo mundo ia achar que eu era mais um. Se fosse nota 10, o pessoal fala assim, poxa, esse cara tem potencial. Então, foi uma coisa que também no começo da minha carreira me ajudou bastante. Gestão de projetos, isso independente da área que você vá, a vida é uma gestão de projetos, né? Qualquer coisa que você faça, não só na sua carreira, mas na sua vida pessoal, não sei se algum de vocês é casado, tá noivo e tal, mas eu falei para minha esposa, olha, ela nunca tinha gerido um projeto. Eu falei, casamento, você vai tocar quase tudo, né? E é a maior gestão de projetos na sua vida, porque se der errado é o nosso casamento, não tem outro. Não tem como fazer um depois, até tem, né? Mas não pra gente, seria contra a pessoa. Mas é o maior projeto da vida, assim. E eu aprendi muita coisa de gestão de projetos durante o time, né? Durante o tempo de equipe, que era justamente alinhar recursos que a gente precisava, alinhar prioridades, o que deve ser feito antes. Tem uma coisa muito legal para a gente fazer, que é pintar o carro todo de vermelho. Mas um carro todo de vermelho sem lá os tubos da suspensão estarem cortados e soldados, ele não é um carro. Então, é uma coisa legal, bacana, bonita, tem um efeito visual, mas não é a coisa que a gente precisa, não é a prioridade que a gente tem para fazer agora. Então, são coisas que eu uso até hoje. Eu sou um gerente de projetos, de certa forma, no meu cargo. E por fim, né, para a gente terminar esse slide aqui e abrir para perguntas também, talvez vocês tenham algumas já, assumir responsabilidade sem ter 100% do conhecimento. Então, eu imagino eu imagino, pelo menos, que nenhum de vocês, quando assumiu uma responsabilidade no time, sabia 100% daquilo. Né? Eu não sabia nada. E na carreira, eu nunca recebi uma coisa que eu soubesse 100%. Então, enquanto você tem uma aspiração, alguma coisa que você quer fazer a mais na sua carreira, você sempre vai estar recebendo coisas que você sabe 80%. E eles esperam que você entregue como alguém que soubesse 100%. Então, você tem que aprender aqueles 20%, tem que ser esperto em como você vai aprender. Nem tudo vai ter em livro, você tem que consultar as pessoas certas, tem que ter mentores, tem que ter pessoas colegas seus que saibam mais daquela área, tem que saber como chegar neles e conseguir o tempo que eles têm do trabalho deles para poder te explicar, para poder te ajudar e tal. Então, isso é uma coisa que eu fiquei confortável, aprendi a ser confortável na equipe e posteriormente aprendi que na carreira é basicamente isso que se faz. Né? Eu vou parar aqui, eu não sei, tem como alguém ver se tem alguma pergunta aí ou vocês querem fazer direto aqui? Eu vou entrando aqui, mas eu vou demorar um pouquinho. Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui. Como você percebeu a área que você gostaria de atuar? Visto que tem tantas oportunidades no mercado de trabalho em tantas áreas. Quem fez essa pergunta? Só para eu saber, está anônimo aqui. Fui eu. Virgínia, essa é uma excelente pergunta. Talvez até hoje eu não saiba exatamente o que eu quero fazer da vida. Tá? O meu método, eu fiz muita coisa no coração, assim, na raça, na coragem, que deu certo. Algumas deram errado. Mas eu sabia que eu não queria fazer engenharia. Então, quando eu estava ali no 7º, 8º período, que eu entrava lá no Facebook, não sei se era o curso, né? Acho que era Facebook já, do pessoal para ver o que estava rolando, que aparecia meu colega assim com 2 monitores, o SolidWorks aberto lá, e o trabalho dele tinha sido um parafuso para fazer tal coisa. Eu falei, cara, eu não me vejo fazendo isso. Eu não me vejo, não é minha personalidade. A minha personalidade é uma coisa mais de pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de transitar entre times diferentes. Eu preciso de alguma coisa que me tire de trás do computador. Ficar atrás do computador, todo mundo fica. Mas eu preciso de uma coisa que me ajude a ter exposição a outras pessoas e minha função seja essa. Porque, na minha opinião, é isso que eu sou bom fazendo. Qual o cargo para isso? Até hoje eu não descobri. Mas foi uma coisa que me ajudou a excluir no começo. Eu falei, beleza, vou fazer cargos que engenheiros fazem que não são de engenharia. Participei de vários processos seletivos. Fiz o processo da Raizen na época, consegui o estágio. E o estágio que eu fiz na Raizen foi interessante, porque eu fiquei alocado no aeroporto. Eu tinha um chefe, né, que eu tinha que dar suporte nas atividades dele, e ele não tinha muita atividade para eu fazer, então eu tive que criar. E aí, de novo, a equipe me ajudando, né? Cara, cheguei aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar parado.
a equipe precisa de um monte de coisa que ninguém vai te dizer necessariamente e a empresa também. Então, eu cheguei lá e comecei a desenvolver um manual para um software que eles estavam fazendo. Aí fiz um puta do manual, mandei para todos os aeroportos do Brasil. Meu chefe adorou. Aí tinha um fechamento lá do negócio que eu tinha que fazer mensalmente, que era de saúde, segurança e meio ambiente. Que era uma planilha gigante, que não funcionava, era uma desgraça a planilha. E eu fui lá e reprogramei toda a planilha, fiz do zero, um negócio muito mais versátil, muito mais fácil de ler e tal. Então eu fui caçando e fui gostando disso. Falei, cara, que legal, eu estou ganhando exposição aqui, estou fazendo coisas que tecnicamente não tem nada a ver com engenharia, estou aprendendo enquanto estou fazendo, né? O software que eu fiz o manual, eu não sabia nada do software antes de chegar lá. Eu tive que aprender o software, tive que sentar com o cara lá que estava desenvolvendo e aprender todos os detalhes, as nuances, anotar para depois fazer o manual e tal. Então, foi mais ou menos assim. Eu fui estagiário um ano, aí depois que eu me formei, fui convidado a ser efetivado na empresa como supervisor de operações. Então, já tem um time. Eu falei, cara, beleza, estou encaminhando a minha carreira aqui na indústria, fazendo as coisas que me interessam, que são justamente essa parte mais de conexão com pessoas, né? Já ia ser chefe logo no começo, do que necessariamente ir para uma área técnica de engenharia. Eu acho que o outro lado disso vocês estão na equipe, a equipe tem várias partes técnicas, vocês estão dentro de uma faculdade, sendo talvez os melhores professores do Brasil. Na minha época, tanto a graduação quanto a pós-graduação da UFRJ lá em mecânica, tinham as maiores notas possíveis. Então, cara, vocês estão entre os melhores. Se você gosta da parte técnica e você quer entender, vai conversar com os professores. Muitos deles já fizeram coisa na indústria, muitos deles têm projetos ainda que eles tocam fora, entendeu? E você conversa e vê, entende o que é um dia na vida daquele cara, entendeu? E marca lá. Às vezes é difícil, né? Porque eles não aparecem. Meu projeto final foi bem complicado por causa disso. Mas marca com o professor, fala, cara, vamos tomar um café, o café, a gente toca uma ideia. Eu quero entender mais sobre o que você faz fora da sala de aula. E todo mundo gosta de falar, né? Todo mundo gosta de falar de coisas que faz, ou quase todo mundo. Isso permite aprender. E, de repente, baseado nisso, você pode ter mais ideias do que você queira fazer, até se expor, né? Sair da equipe depois, no futuro, e se expor a essas áreas, ou trazer para a equipe essas coisas. Olha, tem um professor trabalhando aqui com um negócio muito legal de termodinâmica. Eu achei muito bacana, eu quero fazer isso, mas eu quero fazer na equipe. Como é que a gente pode encaixar isso? Ah, você pode encaixar de tal forma. Beleza, então eu vou fazer isso dentro da equipe e que eu vou estar explorando uma área que eu quero conhecer, vou estar produzindo resultados para a equipe, então é bom para todo mundo. Então, essa é a minha longa resposta para a pergunta. Eu quero ter certeza que mais ninguém tenha nenhuma pergunta sobre isso antes de seguir em frente. Eu tenho uma pergunta assim, Alan. Meio conectada a essa, mas eu queria saber como foi para você, tipo, lidar com essa mudança meio que brusca, que eu acredito que tenha sido de tipo, você fazer engenharia mecânica, você fazer um curso que assim, costuma ser mais voltado para a técnica, ainda mais participando de equipe, que muitas vezes você tem contato aí com softwares, tipo SolidWorks e tudo mais, coisas que são mais engenharia técnica mesmo. Queria saber se teve alguma dificuldade, se assim, se o mercado tipo, vai contra essa migração, entre aspas, dos engenheiros mecânicos para a área de gestão, ou se foi algo mais tranquilo? Cara, essa é uma excelente pergunta, tá? E isso não é uma frase minha. Eu, quando me formei, foi o diretor da Politécnica que falou lá na formatura. Ele falou que a faculdade forma engenheiros para resolverem problemas da sociedade. E na minha carreira, eu percebo que as empresas valorizam muito os engenheiros. Então, se você for trabalhar numa área de RH, não interessa, não tem nada a ver com engenharia, mas o engenheiro ele é respeitado. E eu vejo que isso é muito porque o engenheiro, a gente aprende na faculdade a resolver problema, né? Então, eu gosto de brincar que o advogado passa 4 anos, 5 anos aprendendo como criar problema para outro advogado, e o advogado que cria o maior problema para o outro ganha lá a causa, e o engenheiro é o contrário. A gente recebe 1 zilhão de problemas que a gente tem que entender como resolver eles e gerar um resultado. Então, essa mentalidade que a gente forma, ela é muito bem vista na indústria. A outra parte disso é assim, a transição do técnico, né, para o corporativo. Eu fui estagiário na empresa, depois eu fui efetivado, e hoje também trabalho com pessoas que estão com começo de carreira, e pouquíssimas vezes, eu acho que nenhuma vez, alguém que é recém-contratado é esperado saber tudo, entregar tudo, e, cara, você tem que ter um puta conhecimento em todos os softwares e tal.
Então, cada empresa tem um sistema de gestão. Algumas vão usar TOTS aí no Brasil, outras vão usar o SAP, outras vão usar outra coisa, outras vão fazer o próprio. Então, existem várias coisas que você pode trabalhar em empresas do mesmo ramo, ser um especialista naquilo, mudar de empresa, tem que aprender todos os softwares de novo. Então, isso não costuma ser uma barreira. Né? Agora, também vai de quanto você aprende com facilidade. Tem gente que tem mais dificuldade de aprender essas ferramentas e sofre mais. Não foi o meu caso, eu aprendi bem rápido. Também não tinha muita coisa para mexer, mas eu aprendi bem rápido. E também vai do chefe que você tem, do grupo que está trabalhando. Então, você vai ter chefes na vida que são espetaculares, vão te ajudar muito, vão te guiar, vão te dar a direção certa, vão te dar o feedback certo. E tem chefes na sua vida que vão, cara, te largar, sabe? Vão chegar para você, ó, beleza, senta aí e resolve. Resolve o quê? Não se vira. Vira as costas e você acaba ficando naquele limbo. E aí são momentos normalmente mais sofridos da carreira, eu já passei pelos dois. Então, eu não sei se eu respondi essa pergunta, eu espero que sim. Espero sim. Muito obrigado. Não, valeu. Mais alguém? E desculpa, gente, eu sei que eu falo bastante, acabo às vezes perdendo a resposta. Se eu não responder a pergunta, você fala, não respondeu. Eu tento ser mais sucinto. Mais alguma pergunta antes de a gente seguir? Cara, tem uma pergunta sobre essa parte de gerenciamento e como influenciar pessoas que você. Eu queria saber se você aprendeu mais muito na prática ou se você aprendeu bastante com algum livro, se teria algum para indicar para gente. Ou foi bem mais na prática mesmo? Cara, no meu caso, muito mais na prática. Tem um livro, depois eu procuro o nome dele de jeito, mas eu acho que ele chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito interessante. Algumas pessoas consideram ele meio que um livro de guru, assim, para você entender como funcionam as relações humanas, né? Mas, para mim, foi muito mais na prática mesmo, tentativa e erro, e às vezes entender que não adianta eu chegar para o time e falar assim, olha, isso aqui é muito importante, temos que fazer, porque todo mundo tem uma coisa que é muito importante. Eu te garanto isso, todo mundo está fazendo uma coisa importante naquele momento. Então, a primeira vez isso não funcionou, a segunda eu cheguei de um jeito diferente, eu sou muito observador, então eu olhava assim, as pessoas que eu admirava na equipe, como que elas vinham, às vezes, até com problemas que eu achava estúpidos, e faziam todo mundo se engajar naquele problema, sabe? Então, pô, cara, se você conseguir resolver em 5 minutos, você está chamando 20 pessoas para resolver isso. Aquela pessoa estava vendo além, eu estava vendo só o problema superficial, né? Tinha uma razão. Mas eu, em vez de criticar, eu ficava na minha, cara, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Puxa, achei interessante como que ele chegou no grupo. Sempre procurei olhar as pessoas que eram referências sem ter autoridade. Então, tem um capitão da equipe, que normalmente é a pessoa que entende muito do que está acontecendo, então tem um baita no conhecimento técnico, mas também tem autoridade. Então, tem gente que vai seguir pelo conhecimento técnico, tem gente que vai seguir pela autoridade e tal, mas sempre tem aquele colega ali que, cara, também é muito influente, é quase o capitão informal. Você olha assim, pô, esse é o próximo capitão. O dia que a gente trocar de capitão, esse cara é o próximo. Esse cara, provavelmente, ou essa menina, né, provavelmente é a pessoa que eu observaria para entender como é que ela age no meio dos outros, como é que ela consegue bainha, etc. Mas se quiser uma referência de livro, esse que eu te falei, do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é muito bom também. Obrigado. Claro. Só para você não passar direto, eu tenho mais uma pergunta aqui. Tá ouvindo? Tô. Manda bala, João. Eu me identifico bastante com essa questão da parte técnica e a parte de relacionamentos e pessoas. E como é que você lidou durante a graduação, enquanto você estava cursando lá, indo para a UFRJ todo dia, passando aquele perrengue, com essa questão na sua cabeça martelando e não, assim, enveredou e deixou a UFRJ e a equipe de lado? Como foi que você lidou com isso, essas duas coisas na sua cabeça? Tipo, vou para a área técnica ou vou para a área de relacionamentos, do gerenciamento de pessoas? Tá, legal, boa pergunta, tá? Então, e aí tem uma questão de traço pessoal também. Se eu me engajo com alguma coisa, eu vou fazer. Se eu não puder fazer mais, eu vou avisar. Então, isso foi a primeira coisa assim, que eu falo, as pessoas são diferentes, então eu costumo respeitar as diferentes personalidades nesse aspecto também, e para mim isso influenciou muito. Mas, cara, eu entrei na faculdade, no primeiro dia lá, na orientação, tinha lá o carro do Fórmula, e eu fui lá perguntar, cara, que isso? Só da mecânica. Puta, legal, tô fazendo mecânica. Como é que eu entro? Não, tem que esperar estar no terceiro período. Então, beleza, o dia que, quando faltar uma semana para acabar o segundo período, eu vou aplicar para esse negócio. Quero saber como é que entra e tal.
quero participar. E entrei no Fórmula no terceiro período. Para mim, terceiro e quarto períodos foram muito intensos no Fórmula e foram períodos que eu abdiquei da faculdade. Voltando, eu não me arrependo. Tá? Meu CR até hoje me serviu de 0, mas eu também não segui carreira acadêmica. Mas o meu CR nunca me serviu de nada. Então, cara, nossa, o quarto período foi uma desgraça. Eu fiz acho que 5 matérias, acho que eu reprovei em 3 ou 4 e sabe Deus como é que eu passei na outra. Porque eu devo ter 2 aulas o período inteiro. Poxa, eram 6 meses de fazer o carro ficar pronto para a competição. Para mim, aquilo foi prioridade máxima. Então, eu naquele momento eu reconheci, eu mergulhei de cabeça e tal. E quando acabou o quarto período, que a gente foi para a competição, que a gente fez as coisas que tinha que fazer, e todo mundo voltou cheio de ideia para o ano seguinte e tal, aí teve lá acabar nas aulas, e a gente começou a meio que reformular a equipe para o ano seguinte. E o nosso capitão, na época, ele escolhia 3 pessoas, que a gente tinha o capitão, a gente tinha o diretor financeiro e o diretor de marketing. Então ele escolhia 3 pessoas para tocar a equipe para o ano seguinte, entendeu? E aí ele escolheu um colega meu, a gente era bem próximo até, ele escolheu um colega meu para ser o capitão, um outro para ser o diretor financeiro e um escolheu para ser o diretor de marketing. Não necessariamente essas 3 funções tinham que sair da parte técnica. Então a gente sempre tinha, você podia ser da parte técnica e normalmente você era da parte técnica e tinha uma atribuição a mais. Nunca o contrário, né? Nunca só a parte administrativa. Era como a gente era desenhando na época. Mas eu cheguei, cara, eu não posso também levar 50 anos para me formar. Então esse é o momento que eu decidi fazer, não, beleza, está na hora de eu focar mais na faculdade, mas eu não quero abandonar a equipe, até porque eu tenho um conhecimento de história aqui, e eu acho que essa parte administrativa, ela não me exige um vínculo com o carro. Então, no dia que tiver todo mundo aqui fazendo lá, botando coisa no SolidWorks, fazendo simulação e tal, eu não preciso estar aqui. Eu posso estar em casa fazendo outras coisas, posso estar estudando, e eu posso tentar voltar a adiantar minha faculdade. Ou pelo menos recuperar o tempo que eu perdi. Então, para mim, foi mais ou menos natural. O primeiro ano eu me esforcei muito, valeu muito a pena, aprendi muita coisa. O segundo ano, eu já vi que não tinha como aprender muito mais. E eu sou muito motivado pelo aprendizado. Então, eu falei, beleza, agora eu quero dar de volta para a equipe, para retribuir a equipe. O melhor que eu posso fazer é agir na parte estratégica. Então, eu vou mudar, conversei com meus 2 colegas, falei, olha, não esperem de mim envolvimento. Lá na 1, 2 semanas, eu sentei com o pessoal que estava entrando em freios, expliquei mais ou menos como funcionava. Eram pessoas da minha turma muito inteligentes, talvez muito mais inteligentes do que eu. Então, pegaram rápido, começaram a tocar rápido, eu não precisei ficar dando aquele suporte. E, aos poucos, fazer uma transição, para mim foi bom. Porque se eu tivesse saído logo depois do primeiro ano, eu ia sentir muita falta da equipe. No segundo ano, eu ainda errei em muita coisa, ainda aprendi muita coisa. E eu entendi naquele momento também que existiam outras coisas no mercado que eu poderia fazer e não só ser engenheiro. E, ao longo dos anos seguintes, isso se confirmou na minha cabeça. Eu respondi, eu espero que responda a pergunta, João. Responder foi além. Valeu. Maravilha, maravilha. Mais alguém? Ela, eu queria só, não sei se vai ser uma pergunta, mas eu queria um complemento para a gente fazer como se fosse não sei se é o sentido dessa reunião, mas um bate-bola. Eu converso muito com meu irmão é engenheiro formado pela FRJ, engenheiro mecânico pela FRJ também, ele é seu veterano, provavelmente, ele se formou acho que em 2009 na FRJ, e cara, o que ele me fala muito é que geralmente no Brasil os engenheiros são preparados para gerenciamento, a gente resolve problemas, enquanto lá fora, na verdade no Brasil são dois lados que levam importância, tanto o gerenciamento quanto a vida acadêmica. E é uma escolha natural de engenheiros no Brasil. E no meu caso, diferente de você, eu nunca gostei de, assim, não de gerenciar pessoas e tudo mais, é uma coisa que se une, mas eu sempre gostei de muito meter a mão. E, tipo, para mim, isso é mais forte lá fora, entendeu? Então, esse viés que você está contando para o pessoal de gerenciamento é uma coisa muito forte no Brasil. Quem quiser seguir essa linha no Brasil, ela é essencial. Você tem que saber fazer isso para conseguir uma carreira comum, uma carreira de sucesso. Gerenciar, fazer essa questão de gerenciamento. E para quem quiser esse lado como eu quero, de mais meter a mão, saber o que está fazendo, de curiosidade, mais lá fora, principalmente na Europa, ou países que trabalham desenvolvendo produtos ou desenvolvendo máquinas, desenvolvendo alguma coisa. Que aí os caras descem para o chão de fábrica e realmente metem a mão. Então, acho importante também deixar frisado para a galera que
quem quiser essa carreira, o Brasil é uma das melhores oportunidades que tem de gerenciamento. Obrigado por compartilhar seu ponto, eu acho que ele é muito interessante. Eu não tenho dados para apresentar um ponto e falar se é mais uma coisa ou mais outra, mas a visão que eu tenho é muito mais voltado por indústria do que necessariamente por país. Agora, como você falou, a principal parte de desenvolvimento de produtos está fora do Brasil. Então, realmente, se você se vê como um projeto, ou quem se vê como um engenheiro de projetos, o Brasil vai ter muita coisa, mas talvez não sejam as coisas mais interessantes. O que eu vejo é o seguinte, e acho que talvez em qualquer país do mundo você vai ter menos vagas de engenheiros do que engenheiros formados, porque a vaga do engenheiro é um negócio muito específico, né? Então, eu tenho colegas meus que saíram da faculdade e foram para a Fiat, que foram trabalhar na parte de petróleo e tal, e eu sei que eles se desenvolveram na parte técnica, e eles se aprofundaram como engenheiros técnicos, etc. Eu, na verdade, eu nem olhei para essa parte, eu já fui direto para a parte mais corporativa, assim como outros de nós fomos direto para essa área. Aqui nos Estados Unidos eu não tenho muito dado para dizer, porque eu nunca me aproximei muito da engenharia mecânica. Depois que eu me formei, eu sempre carreguei o grau de engenheiro. É uma coisa que eu me orgulho muito, principalmente pelo mindset que eu tenho, de, cara, ter um problema, vamos resolver, não interessa quem criou o problema, não interessa de onde veio, isso é uma coisa importante, vamos resolver. Eu acho que isso é muito natural do engenheiro, mas eu nunca me conectei muito com a parte técnica. Isso pode ter uma pergunta que fizeram, e eu vou aproveitar teu gancho, Marcos, para seguir aqui, porque tem muito a ver com as perguntas que fizeram que eu botei para esse pós-UFRJ, né? Que é justamente a parte de carreira, de posicionamento. Então, uma das perguntas aqui já foi quais foram as maiores dificuldades que eu encontrei assim que eu saí da faculdade. Acho que até, de certa forma, alguém já perguntou isso agora há pouco, mas então vou tentar ser sucinto nessa parte. Mas eu até que o mercado na época estava muito positivo, o Brasil estava crescendo muito. Então, eu imagino que hoje seja o exato oposto, né? Então, o Brasil está com alto desemprego, está tudo muito complicado. Desde que surgiu a Lava Jato, as áreas de engenharia ficaram muito afetadas. Mas naquela época o mercado não era um problema. Estava todo mundo contratando muito. Era uma verdadeira festa, né? Um problema que eu encontrei, assim, um desafio, é que a FRJ tem uma formação muito acadêmica. Então, você vai lá, você aprende, cara, a mecânica do sólido, você aprende lá o que é McFlow, você vai aprender termodinâmica, mas isso é muito pouco aplicável, assim, muito mais aprender aquela teoria e tal, e fazer aqueles projetos, aqueles trabalhos e provas, do que propriamente ter um trabalho prático, um projeto em grupo, interdisciplinar, a não ser quem está nas equipes, né? As equipes são justamente um bom exemplo de um projeto interdisciplinar. Mas a formação é muito acadêmica. Então, quando eu cheguei, no dia 1 que eu comecei a trabalhar, cara, as empresas tinham um jeito de funcionar que não foi o engenheiro que definiu, né? Foram os administradores, foram os contadores, foi o jurídico. Então, entender essa dinâmica de uma empresa, para mim, no começo foi complicado. Eu tive que ter alguns mentores para me ajudar a navegar, assim, beleza, por que estão dizendo isso? Por que tal coisa é importante? O que é OPEX? O que é APEX? Por que essa parte, né? Como que isso influencia? Como que eu gastar R$1 a mais aqui no almoço da galera influencia no resultado da empresa se a empresa ganha, pela fatura, R$1 bilhão? Esse tipo de coisa, embora algumas coisas, o exemplo tenha sido meio óbvio, né? Outras coisas não eram tão óbvias. Então, isso é uma coisa que no começo eu tive que investir tempo para aprender mesmo, porque a UFRJ não me ensinou. Entender também as diferentes prioridades do negócio. Então, no carro, a prioridade é clara, no Fórmula, é fazer o carro funcionar. Então, o carro, para fazer funcionar, são 3 fases. É projetar, depois construir as partes projetadas, depois juntar tudo e botar para andar, né? E embora sejam 3 partes simples de se enxergar, são muito difíceis de ser feitos. Na empresa, não. Na empresa, você tem... como eu acabei de dar um exemplo, eu trabalhei em operações na Raizen, né? Então, a gente chegava lá e, cara, beleza, a gente tem um orçamento aqui, então a gente só pode comprar 2 pães por dia por funcionário, 1 pão e meio por funcionário. Então, galera, a gente não tem mais dinheiro do que isso. Aí ia no fim de semana lá, na outra semana, lá no final do mês, ia na sede lá conversar com o pessoal, saiu o pessoal de vendas, ia todo mundo lá festejar porque conseguiram um cliente novo e passava um cartão numa conta de, R$5.000, 30 pessoas. Pô, que absurdo é esse? E os exemplos que eu estou dando, tá, gente, não necessariamente são exatos de valores e tal, mas é mais o lúdico, né? Mais a compreensão. O que está acontecendo? Por que no aeroporto que a gente está ganhando dinheiro de fato, a gente está sofrendo lá para comprar um pão a mais para cada um, e aqui o pessoal torra dinheiro? É uma dinâmica de empresa. A UFRJ não me explicou isso, ela não me ensinou como é que isso funciona. Eu tinha que chegar lá, eu ficava revoltado, falava com a minha chefe me explicava, calma, não é assim, entende tal coisa, eles estão gastando ali 5 mil nesse jantar, nesse almoço para o pessoal, mas acabaram de fechar uma conta de R$1 milhão,
Então, a forma de você premiar e motivar a galera e tal, legal. É óbvio, mas eu não sabia. Para mim, não era óbvio, entendeu? As responsabilidades que impactavam a empresa como um todo, a formação nisso daí, isso, Fórmula me deu a noção do que meu trabalho impacta no todo. Mas a faculdade, as matérias que eu tive, eu nunca tive uma matéria de como que funciona o meu cargo, a minha função na grande figura, né? No big picture. Então, foi uma outra, eu vou botar assim, entre aspas, dificuldade ou desafio que eu tive ao entrar numa empresa, e era uma área fora da engenharia, completamente. Então, todo o expertise, tudo que eu aprendi ao longo de técnico, ao longo de 5 anos e meio fazendo faculdade, as coisas estavam frescas. Pô, a matéria que eu adorei foi motores a combustão interna, amei aquele negócio. Eu nunca usei, já esqueci tudo. Porque eu tinha que chegar lá e tinha que aprender o que é operação, como é que funciona o combustível. A parte de combustíveis é muito mais voltada para a engenharia química do que para a engenharia mecânica. Então, eu tive que me prestar a aprender todas aquelas moléculas de novo, funcionamento e tal, combustão. E foi mais ou menos, né, eu não escolhi exatamente trabalhar na área de combustíveis, era onde a empresa estava. Eu escolhi a empresa pelo que a empresa significava. Mas foram esses, talvez, os principais desafios que eu tive assim que eu saí da faculdade para o mercado de trabalho. Tudo que eu aprendi na faculdade foi muito legal, mas muito pouca coisa era diretamente acionável no meu dia a dia, então eu tive que reaprender muita coisa. E aí, passando para o próximo ponto aqui, como se preparou para atuar no exterior e como a equipe influenciou no processo? É uma ótima pergunta, difícil de responder. Eu nunca me preparei para atuar no exterior, né? Eu vim para os Estados Unidos, não foi um projeto assim de cara, como que eu vou para lá trabalhar? Foi mais um projeto amplo de carreira. Eu sempre gostei de ver as coisas no longo prazo. E passei 3 anos ali na Raizen, trabalhando como supervisionando o aeroporto, e fui de um aeroporto para o outro, eu fazia auditoria. Eu estava ficando técnico naquela parte, e de novo, né? Lembra que eu falei no começo que eu não queria ser técnico. Cara, alguma coisa precisa mudar e eu me interesso muito pela área de gestão. E na época eu conversei com um cara que era meu mentor, e eu fazia algumas perguntas para ele que eu ficava, né? Como eu falei para vocês agora. Por que o pessoal de vendas faz isso e operações não pode fazer? Eu preciso trocar aqui um exemplo que eu costumo dar. Tinha uma bomba de produto lá que custava R$18 mil, precisava trocar ela. Eu ficava pedindo dinheiro, mas não tinha dinheiro. E depois a gente via lá, né, eu comprou carro novo para todo mundo lá do pessoal de vendas. Pô, é metade do preço de um carro, por que não me deram esse dinheiro e tal? Não, um é OPEX, o outro é CAPEX, você tem que entender que funciona diferente. Isso aí que você está querendo fazer é muito mais, se encaixa como um reparo. E o cara, não entendo disso. Eu não entendo, isso me revolta. E o meu mentor, ele falou para mim, cara, faz um MBA, você precisa fazer um MBA. Eu comecei a olhar e tinha vontade de morar fora do país. Falei, cara, por que não fazer um MBA fora? E aí comecei a olhar o perfil de MBA aqui nos Estados Unidos e na Europa versus do Brasil. Aqui é muito mais abrangente, muito mais profundo, muito voltado também para o mercado e é full time. Eu falei, pô, legal, eu posso ir, passar 2 anos estudando e depois, ou continuar lá ou voltar para o Brasil. Vou ter que sair do mercado de trabalho, mas eu vou aprender as coisas que eu sinto vontade de aprender. E aí eu vim para cá e fui entendendo como é que funciona o visto de estudante, como é que pode trabalhar, como é que pode fazer as coisas aqui. A faculdade me deu muito suporte na hora de procurar emprego, né? Não a mim, mas aos alunos, né? A faculdade tinha muitos mecanismos para a gente achar emprego aqui nos Estados Unidos e até fora. Eu, na época, consegui um estágio na Amazon. Eu fui para a Amazon e falei, cara, beleza, é isso que eu quero. Nesse momento, para mim, não interessa voltar ao Brasil. Eu quero ficar aqui. O meu MBA me deu as ferramentas para eu fazer essa função. E eu fiz o estágio, recebi oferta para voltar depois como full-time. Então, passei o 2º ano, beleza. Vou aprender agora as coisas que me interessam na parte do MBA. Fiz um intercâmbio também, até foi interessante, porque eu fui para uma outra escola, fui para Barcelona, que tinha uma outra pegada, uma outra abordagem, foi legal aprender a pegada de negócios na Europa, que é diferente dos Estados Unidos, as coisas que a gente discute, os indicadores e tal. Então, o meu processo de transição, ele não foi uma coisa de curto prazo, nem uma coisa assim muito, cara, fiz um plano de 3 meses e executei. Foi uma coisa muito mais longa, muito mais holística, porque eu me vejo crescendo na parte de gestão, e para eu crescer na parte de gestão, eu precisava do MBA, e vir para cá fazer muito sentido. Porque o MBA aqui ele ia me dar recursos que o MBA no Brasil não ia me dar. Eu acho que o Copiad ele tem um MBA que talvez seja equiparável aqui de fora, mas no Brasil é o único que tem alguma coisa parecida. Não sei se outros têm hoje já. Na época o Copiad estava meio que começando com esse formato, eu acho, e era o único parecido, então eu decidi vir. E vindo para cá eu aprendi a cultura local, o que são as coisas importantes, como que o americano se porta, como que ele contrata, e tudo isso ajudou. Como a equipe influenciou nesse processo, essa é a pergunta mais difícil do mundo, porque é um intangível, né?
A equipe já está, na minha história, eu fiz a equipe em 2009 e 2010. Tem 10 anos que eu saí da equipe. Então, cada vez fica mais intangível as coisas que a equipe influenciou diretamente no processo. Mas, como eu falei lá atrás, tem valores, né? Tem coisas que formam uma fundação e você constrói um monte de coisa em cima daquilo. Então, você talvez perca a visão daquela fundação, mas ela está lá, ela persiste lá. Então, a experiência que eu tive, os conflitos que foram necessários resolver durante o tempo de equipe, né, com pessoas de diferentes grupos sociais, pessoas de diferentes mentalidades, de diferentes áreas do Rio de Janeiro também, pessoas que eram de fora e moravam no Rio para estudar. Então, entender essas diferentes cabeças vindo para cá foi importante para mim ter feito isso no passado, porque aqui eu tive que me expor, aqui eu era estrangeiro, né? Então aqui tinha indiano, chinês, tem, né? Indiano, chinês, tem europeu, tem africano, tem gente de tudo que é lugar do mundo, e entender que as pessoas têm motivações diferentes, se comportam de forma diferente, que elas têm estilos de comunicação diferentes. A fundação está lá na equipe, né? Muita coisa eu aprendi depois, mas a fundação está lá na equipe. Atividades com alto impacto no resultado final. Então hoje eu estou numa função aqui no Google que se eu não fizer o que eu tenho que fazer, eu posso prejudicar de forma muito séria o negócio. E a equipe também é assim. A equipe, se você não fizer o que tem que fazer, você pode prejudicar muito sério o resultado final. Não é uma coisa que diretamente me trouxe aqui, mas é uma coisa que eu desenvolvi no passado que hoje eu ainda uso. Eu tenho essa compreensão. Claro que eu aprendi muita coisa entre aquele momento e esse, mas eu acho que a fundação está lá. A dedicação exclusiva, até excessiva às vezes ao projeto. Então, não sei vocês, mas muitas semanas passava 100 horas no laboratório, porque o carro tinha que andar. Chegava 8 horas da manhã na faculdade, 11h30 da noite estava pedindo carona para alguém que morasse perto para voltar, porque a gente estava tentando resolver os problemas, né? E a carreira também é assim, esses exemplos, hoje eu já não uso mais porque eles estão muito atrás. Mas no começo da minha carreira, quando eu entrevistava, para fazer o meu, para ir para a Raizen e tal, até para ir para o MBA, eu ainda usava esses exemplos, porque eram coisas recentes, então, de certa forma, me ajudou a chegar aqui. E o último, que eu acho que é o mais importante, e isso é uma coisa que eu tive a visão na equipe, que eu carrego até hoje, qual é a figura que conecta a gente, né? Na equipe é muito fácil. Todo mundo quer ver o carro andando. Mais do que ganhar a competição, todo mundo quer ver o carro andando. O dia que você bota o carro lá, que tira ele do laboratório, você liga o carro e vê aquele negócio andar, é a satisfação máxima de todo mundo. A partir daquele momento, a gente tenta melhorar, ver o que dá para fazer e tal, o que tem que ajustar para ser competitivo. Né? Muita coisa de projeto, mas muita coisa de execução também. Mas aquela é a figura que une todo mundo. Quando você vai para a indústria, o Google tem, sei lá, 125 mil funcionários. O que une a gente? O que une aquela pessoa e eu que a gente não se conhece, a gente não trabalha junto? E aí você tem que ir reduzindo para entender o seu meio, o que me une aos meus colegas diretos de trabalho, aos meus colegas indiretos. Quanto mais a gente sobe, e isso é uma experiência que a gente tem muito bacana na equipe, você vai lá fazer a apresentação, você apresenta para um cara da indústria que você não conhece, que é super importante, está te avaliando. Eu, dentro da equipe, tive a oportunidade também, como eu falei, na parte de marketing, de conversar com pessoas importantes dentro da Poli, dentro da FRJ, como que você se comunica com essas pessoas, que são coisas que eu faço até hoje, e eu tenho que ver qual é a figura que me conecta com essa pessoa. Então, eu vou conversar com o meu VP. O meu VP ele tem, sei lá, 800 mil pessoas reportando para ele, né, de forma direta e indireta. O que conecta a gente? Como é que eu vou comunicar a minha mensagem para esse cara? Qual que é o nosso carro em comum? Então, isso também é uma coisa que eu aprendi na equipe. Está distante, talvez seja um stretch fazer a comparação, mas é um valor que fica, ou que ficou para mim, e até hoje eu acho que é muito importante na minha carreira. E cada vez, na verdade, mais importante. Né? Eu acho que tem mais três perguntinhas aqui, ou duas, e eu vou abrir para perguntas de novo, para bater uma bola com vocês. Atuação do engenheiro mecânico na indústria de sistemas de informação. Ótima pergunta, estou muito distante dessa área. Mesmo assim, eu tentei fazer um exercício aqui de tentar pensar, né, em como se conecta, porque tem muitos, tá? Eu já vi muitos engenheiros mecânicos trabalhando na Amazon, no Google, no Facebook. Então, no alto, assim, em high level, o que eu vejo, muitas áreas, uma é produtos, né, como o Marcos falou. Então, é o desenvolvimento, é a parte de design do produto, que você vai ter engenheiros mecânicos. Você tem a parte de teste. Então, beleza, fez aquele produto, né, passa lá, monta o protótipo, vamos fazer os testes que tem que fazer, vai ter engenheiro conectado com isso. Tem pessoal da linha de produção, então esse negócio vai ser feito em algum lugar, às vezes aqui no caso nos Estados Unidos, às vezes fora. Então, mesmo que seja feito na China e tal, normalmente você vai ter pelo menos um engenheiro mecânico aqui
que seja um cara mais da parte de produção para poder ir visitar a fábrica, ou se for aqui, você vai ter vários engenheiros mecânicos aqui na fábrica para poder ajudar essa linha de produção a ser tocada, na parte de qualidade, e isso está tudo na Making Produtos. Você tem a parte de infraestrutura, então você tem tipo os warehouses, né, que são os galpões lá que você armazena as coisas, tem as fábricas, você tem equipamentos, tem manutenção das coisas, você tem o desenvolvimento de equipamentos às vezes, dos processos relacionados a esses equipamentos. E uma área que eu botei assim, que é meio que às vezes a gente não pensa, que eu acho muito interessante, não é meu skill, mas eu acho muito legal, é a parte de packaging, que a gente chama, né? Então, não sei como é que a Amazon está no Brasil hoje, mas aqui nos Estados Unidos, cara, é a Amazon. Você vai comprar alguma coisa, você entra na Amazon e procura. E vai ter lá. Você pode eventualmente querer ir numa loja e comprar, mas você vai procurar na Amazon. Então, a Amazon tem um time muito grande, muito forte de como fazer a embalagem daquele produto. Porque você está mandando um negócio de Miami para Seattle e ele precisa chegar inteiro. Aquele copo de cristal que a pessoa está mandando precisa chegar inteiro. Né? Você não pode quebrar. Então, um índice de queda muito baixo para o negócio ser rentável. E você tem dezenas de engenheiros mecânicos ajudando em todas as partes do desenvolvimento desse negócio. O pessoal que está na parte de design, de novo, na parte de teste, lendo ali quais são os negócios de vibração. E aí você tem várias coisas que estão envolvidas, que são engenheiros mecânicos, que fazem parte do processo. Então, nas indústrias de tecnologia, eu vejo assim, né? Alguns exemplos de produtos que eu pensei que o Google tem o Pixel, né? Tem a nuvem, que é onde eu trabalho, tem muita coisa para engenheiro mecânico fazer. O Facebook tem o óculos, a Amazon tem o Echo, o Facebook também tem um portal lá que é um negócio de conversar, tipo um tablet que você conversa com a pessoa. O Snapchat tem lá aqueles óculos e tal. Você pode ter certeza que em todos esses produtos tem engenheiros mecânicos trabalhando e não são poucos. Então, quem se interessa nessa área e quer explorar mais engenharia mecânica dentro da indústria de tecnologia, tem várias coisas que vocês podem fazer. Tentem não pensar no Google só como ferramenta de busca, nem na Amazon só como ferramenta de compra. Tem muita coisa legal. Algum arrependimento na minha vida profissional? Cara, não. Tá? Não tenho nenhum arrependimento na minha vida profissional. Tem coisas que eu farei diferente, mas todas as decisões certas e erradas que eu tomei me trouxeram até aqui e eu estou satisfeito onde eu estou. Poderia estar mais longe? De repente sim, de repente não. Mas eu acho que tudo é um aprendizado, mas eu não fiz nenhuma burrice assim que eu falei, cara, isso aqui eu me arrependo completamente. Tem coisas que eu talvez fizesse diferente. Então, talvez eu, por exemplo, esperasse um pouco mais antes de fazer o MBA. Quando eu cheguei aqui, eu acho que se eu tivesse um pouco mais de experiência, eu tivesse aproveitado mais o MBA do que eu de fato aproveitei. Aprendi, fiz muita coisa, mas algumas coisas eu falo, cara, se eu tivesse mais experiência nisso, seria mais legal. O contra disso é porque eu vi no momento justamente antes de Trump começar a encrencar com imigração, né, antes do Covid e tal. Então, de repente, se eu tivesse esperado mais 1, 2 anos, eu ia levar mais 5 anos para poder vir, ou não ia fazer o MBA que eu queria, porque o cenário no mundo mudou muito nesses 4 anos que eu estou aqui. Então, essa é uma coisa que eu teria feito diferente. Nas empresas, algumas coisas, mas muito táticas, assim, muito operacionais, sabe? Algumas decisões que eu tomei que não tiveram grandes impactos, mas eu teria feito diferente, porque acho que tenho me levado a aprender mais, ou a me conectar melhor com as pessoas e tal, mas nenhum arrependimento. Eu acho que a maioria das pessoas, na minha opinião, com o meu tempo de carreira, não vão ter arrependimento ainda. Talvez daqui a 20 anos eu olhe para trás e fale assim, cara, só fiz cagada naquele começo e achei que estivesse abafando. Mas hoje não é o caso. Hoje a experiência que eu tenho, eu acho que tudo foi válido. E por fim, sobre o currículo, como você utilizou essa ferramenta para conseguir despertar interesse das empresas? E o que você correu atrás para botar lá para isso acontecer? Eu achei uma ótima pergunta. Eu botei até o link aqui na apresentação, que eu, semana passada, conversei com o pessoal da UFRJ também, que eles pediram para eu fazer uma palestra para eles de LinkedIn, currículo e posicionamento profissional. Então, se você conseguiu bravamente ficar acordado até agora, vale aí, o teu bônus é ganhar mais 1 hora de palestra para assistir aí. Pelo menos você não vai estar live, você pode parar e assistir uns pouquinhos. Mas eu reuni algumas coisas aqui para dar um toque. Enfim, se quiser mergulhar lá, fica à vontade, o link está aí, está no meu LinkedIn também. Se não, como eu vejo o currículo ele é uma folha que conta as suas experiências, né? Ele nada mais é do que isso. Então é muito importante, ou pelo menos é muito importante a forma como você vai contar suas experiências. Então as empresas não querem saber o que a sua empresa fez, elas querem saber o que você fez. Como você executa as coisas, como você causa impacto,
E o currículo, ele é uma porta de abertura, uma porta de entrada, vamos dizer assim. É uma abertura de porta, eu quis dizer, né? É a coisa que talvez te coloque lá dentro ou não, mas para uma entrevista, né? Nenhuma coisa para um emprego. Então, o meu currículo ele é muito voltado para as coisas que eu causei impacto e para as perguntas que podem surgir dali. Então, o meu currículo ele tem meio que convites para os recrutadores e para os entrevistadores a fazerem perguntas. E esses convites estão em forma de impacto em coisas que eu fiz, né? Então, quanto eu consegui melhorar no processo, quantas vezes eu consegui executar alguma coisa e estar com 100% de rendimento e tal, coisas que, enfim, nas minhas funções, na parte de supply chain aqui, de gestão de projetos, são importantes. Então, se você quer chamar atenção na empresa, você tem que botar coisas que sejam relevantes para a empresa, né? Coisas da sua história que sejam relevantes para aquela empresa. De repente, para empregos diferentes, você vai fazer currículos diferentes. Para vagas diferentes, você vai ter currículos diferentes, porque o que você quer comunicar são coisas diferentes, né? Você não precisa ter tido experiências diferentes normalmente, necessariamente, mas muito mais a forma como você vai comunicar isso. É importante você ressaltar o que você fez. Então, se você colocar num currículo lá que, cara, eu e o time conseguimos chegar em 10º lugar, em primeiro lugar na competição mundial e ganhamos o troféu, isso não me cativa. Eu quero saber qual foi a sua contribuição, entendeu? Então, você fala lá que, cara, eu fiz o sistema lá, eu desenhei o carro lá, o posicionamento de patrocínio que ajudou a dar visibilidade para os parceiros que deram dinheiro para a equipe para construir o carro e desenvolver o projeto. Isso é o primeiro lugar. Isso para mim é muito mais significativo. Embora você às vezes ache que, cara, isso não é o mais relevante, se eu estou te contratando, isso é o mais relevante, porque o que a equipe atingiu foi o resultado de várias pessoas. Mas eu quero saber o que você especificamente, né, você como indivíduo, o que você causou de impacto naquele projeto. E a história, isso para vocês agora é muito... eu acho que esse é o próximo conselho que eu vou dar mais para frente, né? Mas o seu currículo ele não deve ser uma colcha de retalhos. A carreira, às vezes, é. Então, você começa no Fórmula, né? O pessoal falou que fez técnica em mecânica, tentou fazer uma outra faculdade de naval. Acho que foi a Virgínia que falou, né? Depois resolveu que decidiu que não era aquilo que queria fazer outra coisa, queria voltar para mecânica e tal. A vida é assim também. Você vai conseguir um emprego lá muito maneiro, de repente você vai chamar para ser gestor de outra área, porque querem te promover e a vaga na outra área. Você vai fazer uma coisa completamente diferente, depois você volta para aquela área que você conhece, vai para uma nova área. Mas quando você vai aplicar para uma empresa, você sempre quer que o seu currículo faça sentido, que não pareça que você é refém no mercado, sabe? E para a sua carreira isso é importante. Quando você for para uma nova função, você olhar o que eu vou aprender disso aí, o que eu vou tirar da minha carreira. Pode estar pagando mais, pode ser num lugar melhor, pode ser até uma promoção. Mas será que é lá que eu quero estar? Ou que vale para mim mais a pena agora ter paciência e esperar o lugar que eu quero ficar? Ou será que eu vou para lá, passo 6 meses e tento voltar para a área que eu estou para conseguir essa progressão, mas eu quero continuar nessa parte aqui e tal? Ou se eu quero para lá aprender, enfim. É importante que o seu currículo conte uma história consistente. A pessoa que lê vai procurar por isso. Essas são 3 dicas que eu dou para vocês aí. De novo, não fazendo aqui merchandising nem nada, mas se quiser, eu explorei a fundo lá no LinkedIn e tal, falei muito também sobre oportunidade no exterior. Então, quem estiver muito interessado nisso, tiver 1 hora de paciência aí, 1 hora e 16 minutos, eu acho, eu recomendo entrar lá no link e ver o vídeo que, enfim, o feedback foi bom, eu acho que ajudou a galera e pode ajudar vocês também. Falei mais uma porrada de coisa aqui, falei mais um tempão. Quero saber se tem mais algumas perguntas aí, daqui para frente é só perguntas mesmo, então a gente pode ficar ali para fazer um bate-bola e depois liberar a galera aí para jantar, para poder descansar também, que ficar me ouvindo não é fácil. Você recomenda hoje em dia sair do Brasil para tentar uma carreira fora? Cara, pergunta de $1 milhão, cara. Depende do que você quer. Depende do quanto você é pegado à sua família, de quanto você é pegado ao lugar que você é. Eu sou filho de militar, eu mudei 8 vezes até chegar aos 16 anos. Morei no Rio, morei em Brasília, morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, morei no sul do país, uma cidade pequenininha chamada Rio Negro, no Paraná. Morei em Marabá, que fica na selva amazônica, e oscilei entre esses lugares algumas vezes, né? Então eu não tinha muita raiz no Rio de Janeiro. Eu tinha meus amigos que eu fiz ali já depois. Eu parei no Rio com 16, 17 anos, que eu terminei o 3º ano, eu fiquei no Rio. Os amigos que eu fiz são os amigos que eu carrego até hoje. Então, quando eu olho para trás, eu tenho medo de pessoas que eu para trás, que eu mantenho contato. A família, eu sempre fui muito independente, sou muito apegado à minha família, mas eu não preciso estar junto. Então, para mim, faz sentido. Quando eu vim para cá, o mercado de trabalho aqui, para mim, fez mais sentido.
eu aqui trabalhar no Google, eu não sei se o Google tem a função que eu faço aqui no Brasil, eu acho que não tem. Então, eu comecei a ver um monte de coisas que me atraem muito, né? Agora, se você quer ser presidente da Petrobras, de repente o caminho não é para fora, ou de repente você tem que trabalhar 20 anos na Shell, fazer depois um processo seletivo alto lá para a Petrobras, e depende muito do que você quer na sua carreira. O que eu posso falar é o seguinte: trabalhar no exterior, né, que é a minha experiência, é muito legal, mas não são flores, né? Então, ganho em dólar, mas gasto em dólar, é cultura diferente, eu sou latino, não sou brasileiro, eu não sou nativo, né? Eu tenho sotaque quando eu falo, as pessoas sabem quem eu sou colocado no perfil de latino, porque é de onde eu venho, então não sou maioria aqui eu me coloco no lugar da minoria, e no Brasil eu era a maioria, então muitas coisas que eu aprendi na minha vida sobre como respeitar a diversidade, eu aprendi aqui, por ser minoria, e olho para trás quanta cagada eu fiz na minha vida, e como isso me mudou como pessoa. Então tem esses desafios também, sabe? Dependendo do visto que você tenha, hoje para mim não é um problema, mas no começo eu tinha um visto de estudante. Então, assim, eu tinha um ano para ficar aqui, se não ficasse, tinha que ir embora, eu tinha que tentar o visto de trabalho, e depois do visto de trabalho eu consegui o visto de residência permanente. Mas todo esse processo é um processo interessante. Então, de repente, se você for para a Europa e tiver cidadania europeia, de repente não seja um problema. Mas, enfim, são muitos fatores e não existe uma resposta. Eu acho que vale a pena. Para mim, vale a pena. Para mim, é o que eu estou fazendo com muito prazer. E talvez no futuro eu volte para o Brasil, mas no futuro próximo eu não me vejo voltando. Talvez eu mude de ideia, mas hoje eu não me vejo voltando. Então eu acho que vale a pena. Mas se as suas respostas forem muito diferentes das minhas, de repente para você vai ser um inferno. Você não vai gostar, não vai curtir. E a ideia é você ser feliz, né? Trabalhar no exterior é legal, mas só se você for ser feliz. Senão é melhor ficar no Brasil. Mais uma resposta minha gigante para uma pergunta curta. Desculpa aí, José, mas eu espero ter respondido a sua pergunta. Respondeu assim, é porque eu tenho essa vontade de ir para fora, né? Só que, tipo, um dos meus anseios é, tipo, da diferença do processo daí de fora para aqui no Brasil, né? Tipo, aqui no Brasil é basicamente garantido que todo mundo aqui dentro da UFRJ vai conseguir um emprego, né? Quando terminar a faculdade e tudo mais. Só que lá fora, tipo, não sei como é que a galera vê o peso da faculdade, ou você ser formado, até ser formado como engenheiro. Peso da faculdade não tem. O FRJ tem zero peso aqui fora. Tá? Mas se você... Enfim, a gente pode falar só sobre isso, né? Mas você pode tentar fazer um mestrado, vai te permitir você vir para cá, ou para a Europa, ou para onde você quer ir, Austrália, África, sei lá. Mas você vai conseguir botar no seu currículo um nome local que as pessoas conhecem. Então você pode fazer uma pesquisa, identificar quais são os mestrados que fazem sentido para você. Se você quer ficar na parte técnica, ver um mestrado naquela área, vem para, sei lá, universidade de qualquer coisa aqui nos Estados Unidos que faça sentido nessa área, e aí você vai ter oportunidade de entender como é que funciona o mercado, vai ter oportunidade de se inserir devagar. Eu fiz esse processo pelo MBA, então eu sempre sugeri fazer porque eu achei que foi uma transição suave, sabe? Muito mais fácil do que ficar só aplicando para fora. Ser contratado do exterior para os Estados Unidos é uma missão quase impossível. Você vai ter que vir transferido internamente pela empresa, ou você vai ter que fazer alguma coisa de educação aqui para ser contratado, porque a questão de visto aqui é muito complicada. Mas, enfim, algumas dicas que eu te daria, o que eu posso te dar são essas. De repente, procura uma coisa mais na área de educação, de se formar mais numa área, e dali você talvez consiga partir, e a instituição que você vier fazer curso vai te dar as ferramentas que você precisa, se for uma instituição de ponta, para você conseguir ser bem sucedido no mercado. Coisa que no Brasil a gente não tem na FRJ, a gente não tem um centro de carreiras. Pelo menos não tinha na minha época. Eu não tinha um coach de carreira, eu tive no MBA, não tinha no Brasil, na FRJ, não tinha um mentor de carreira, não tinha nada disso. E aqui você vai ter e vai poder se posicionar melhor. Beleza, obrigadão. Claro, claro. Então, mais alguém? Um de cada vez. Um de cada vez, senão a gente não consegue entender. Nada, é mais uma curiosidade que eu tenho de como é trabalhar no Google. Acho que todo mundo está um pouco com essa dúvida. Boa pergunta. Eu gosto. Eu acho muito legal. O Google tem uma cultura
muito colaborativo, as pessoas se respeitam demais, as pessoas se ajudam muito. É uma coisa que eu aprecio muito na empresa, assim. O Google, a gente pode dizer que o Google é tipo um carro do Fórmula, assim, pelo menos da minha época que era. Por fora ele é maravilhoso, cara. Ele funciona super bem, né? Por dentro você abre, tá cheio de silver tape, tá cheio de gambiarra lá dentro. Então o Google é meio assim também. A gente, por mais que seja uma empresa gigantesca como é, que tem a importância que tem, muitos processos internos eles não funcionam tão bem. Mas isso é meio que intencional. A gente faz as coisas para atender uma determinada necessidade, mas sem atrasar o negócio. O negócio precisa fluir rápido, a gente precisa crescer rápido, a gente precisa fazer as coisas e chegar no mercado de forma muito rápida. Então, os processos acabam ficando, às vezes, pelo caminho por causa disso. Mas eu gosto. Eu acho que é uma empresa, assim, como pessoa, ela me valoriza como pessoa, ela me valoriza, né, como indivíduo, ela me valoriza como profissional. As pessoas que eu trabalho são fenomenais, eu aprendo demais todos os dias, de vez em quando eu consigo ensinar alguma coisa para alguém também. Então, não sei se responde a sua curiosidade, mas eu acho bem legal. Sim, responde sim. Bom, Não, manda bala. tá. Eu tenho uma pergunta que é um pouco conectada a essa. Não sei se faz muito sentido perguntar isso, mas eu queria saber se, tipo, quais são as principais diferenças entre trabalhar no Google e trabalhar na Amazon. Eu queria entender mais como internamente essa impressão diferentes, ou se você sentiu alguma coisa muito grande, assim, diferença. Cara, essa é uma excelente pergunta. Elas são completamente diferentes e foi isso que me trouxe para o Google. Tá? Então, a Amazon era uma empresa muito voltada para o consumidor. Então, a Amazon tem 14 valores lá, 14 princípios de liderança. Um deles é obsessão pelo consumidor. E tudo que a gente faz é com o consumidor em vista, com o cliente final em vista, com o usuário em vista. E o problema que isso, para mim, pessoalmente gera é que as pessoas não são estimuladas a se tratarem como pessoas. Então, ou você é uma barreira ou você é um facilitador. Então, a cultura da Amazon é uma cultura muito mais agressiva no trato humano, assim, sabe? A Amazon trabalha de forma extremamente enxuta. Então, se você precisa de 30 pessoas para fazer alguma coisa, você vai ter 3 e você vai ter que entregar aquela coisa em ótimo nível. Então, também no dia a dia acaba que é muito estressante. Por outro lado, eu cresci demais na Amazon, porque eu tinha que fazer trabalho de 10, entendeu? Então, eu aprendi demais lá. Eu acho que foi uma empresa que abriu as portas para mim para essa área de supply chain, e acho que tudo que eu sei hoje eu devo ao tempo que eu passei lá, às pessoas que eu interagi, ainda que não tenha incentivo entre você interagir de forma pessoal com seus colegas. Muita gente ainda tem esse viés, então eu consegui fazer amigos lá, consegui desenvolver boas relações, mas a Amazon é mais assim, ela é mais num vocabulário não tão educado, é mais pelo porrada e bomba. Cara, vamos, resolver, e se tropeçar, ficou para trás, ninguém vai voltar para te buscar. O Google é muito mais a galera que abraça a árvore e fica lá, sabe? Então aqui, cara, o time, você precisa de 10 pessoas, vão ter 100. 100 não, tô exagerando. Mas você precisa de 10 pessoas, você vai ter 15, entendeu? Você vai ter ali um pipeline de gente para poder ajudar. A Amazon, você é muito estimulado a trocar de time o tempo todo. O Google, você é muito mais estimulado a se desenvolver naquele cargo antes de mudar, e quando mudar internamente. Então, quer sair da sua área, vai para uma outra área qualquer, mas vai dentro do Google, fica aqui, a gente está tentando criar pessoas com a identidade da empresa. É veloz, mas não é tão veloz quanto a Amazon. Então, aqui as pessoas, se elas tiverem que parar para resolver um conflito pessoal entre 2 pessoas de um time, elas vão parar, vão resolver o conflito e vão seguir adiante, mesmo que isso signifique perder tempo. Né? Enfim, são culturas bem diferentes. São empresas muito rentáveis no mercado, né? Muito valiosas no mercado, mas com culturas completamente opostas. Bacana. Tenho uma dúvida, posso tirar? Manda bala. Eu queria saber como é que você lidou ao analisar riscos de, às vezes, trocar uma posição de emprego relativamente confortável e aceitar um novo risco que, à primeira vista, cria uma estabilidade, mas depois
se torna, digamos, frutífero? Cara, eu vou ser bem honesto, a pergunta foi meio mestre dos magos, eu não entendi exatamente qual foi a pergunta. Você tem como falar um pouco mais a fundo? Eu digo, tipo, eu imagino que você tenha trocou algumas vezes de emprego nesse sentido. Eu queria saber como é que foi analisar o risco de trocar uma posição, às vezes, estável por uma instável, mas que a longo prazo se tornou positiva. Cara, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Obrigado por fazer. Esse é o trade-off da carreira inteira, né? Então, sempre que você ficar confortável numa posição, você pode permanecer naquela posição e parar de crescer, ou você vai correr algum tipo de risco, ou para ser promovido, ou só para te dar uma ideia, né? Eu, quando estava na Raizen, eu cheguei lá como estagiário, enfim, não podia ser estagiário o resto da vida. Era uma posição muito confortável. Aí fui contratado como supervisor de operações no aeroporto, no Santos Dumont. Time top demais. E eu aprendi muita coisa com o time. Meu trabalho naquele time que era top era fazer ele ter resultados top, resultados de excelência. E foi, de certa forma, até fácil, porque as pessoas eram muito boas, muito interessadas, muito engajadas. Aí a vida é uma competição de comer bolo, que quem ganha, ganha mais bolo para comer. Então, eu comi meu bolo lá, o pessoal gostou. Beleza, temos mais um bolo aqui para você, que é ir para o Galeão, que na época tinha uma operação que estava estava bem prejudicada. Então, tinha que chegar lá e reorganizar um time, reorganizar uma mentalidade, para a gente, cara, tirar o time da situação que estava e levar à excelência. E eu trocar um aeroporto pelo outro era uma promoção. Foi uma promoção, mas era muito risco, porque era muito fácil ficar naquele aeroporto novo, não conseguir entregar as coisas por diversas razões e me afundar com o time inteiro, entendeu? Mas era uma oportunidade de crescimento na carreira. Eu me senti confiante, eu falei, cara, eu entendo o risco, mas se eu não quiser correr risco, eu não vou crescer. Aí depois, beleza, eu estava lá, eu tinha meu próximo passo quase engatilhado dentro da Raizen, mas eu não entendia de negócio. E aí foi uma decisão de longo prazo. Se eu não fizer um MBA, eu vou bater daqui a 2, 3 cargos e ficar estagnado. E aí vai ser tarde demais para eu fazer um MBA de full time, porque eu vou ter que largar, vou ter família, vou ter que sustentar as contas de uma casa, né? Ou pelo menos eu com minha esposa dividir as contas de uma casa, minha receita vai ser importante. Eu não posso simplesmente largar tudo para fazer um curso. Então o momento para mim é esse, larguei toda a estabilidade, todo o nome que eu já tinha criado dentro da empresa, para ir para um lugar que era mais um e aprender de lá. Então, eu acho que assim, toda transição, né, para não precisar falar de toda transição envolve um risco. Os riscos que eu tomei foram sempre olhando no longo prazo. Eu acho que tem um conselho, uma dica que eu posso dar para vocês, tenham um projeto de vocês de longo prazo. E quando chegar alguma oportunidade, alguma coisa na sua frente, é só você olhar se essa oportunidade se conecta com o longo prazo, entendeu? Então, se você quer ser engenheiro de estruturas lá na Fiat, e você hoje é engenheiro de estruturas em algum lugar e quer ir para a Fiat, e surge um emprego para você ser gestor de RH na outra empresa, não é o caminho que vai te levar lá. Então, você pode estar recebendo triplo salário, trabalhando 10 vezes menos, mas não é o que vai te levar aonde você sonha estar, entendeu? E, de repente, você, enfim, fazer alguma coisa que seja, não, beleza, eu vou para a Fiat, trabalhar em outra área, mas eu estou indo para lá, então estou me aproximando do meu objetivo. Ou não, estou indo fazer uma coisa muito diferente que me aproxima. Eu vou continuar tentando me aproximar cada vez do meu objetivo. Então, eu sempre tive a visão para mim, que eu sempre quis, né, liderar times, ainda quero voltar a liderar times, eu sempre quis estar mais na parte executiva da empresa do que na parte estratégica da empresa, do que na parte tática e operacional. Então, toda a transição que eu fiz de carreira até agora me levou a ser mais estratégico. Inclusive a transição da Amazon para cá. Porque a transição da Amazon para cá é uma questão cultural de empresa, e na Amazon eu não me sentia parte daquele ambiente, e, cara, não importa eu passar mais tempo aqui, porque a Amazon remunera com ações no mercado. Se você olhar o preço da ação está subindo. Por dinheiro eu ficaria lá. Mas não vale a pena ficar aqui por dinheiro se eu estou atrasando o meu projeto. Porque não é aqui que eu me vejo crescendo como líder. Onde eu me vejo agora? Eu me vejo no Google. Então procurei uma vaga aqui, achei um time, apliquei, vim para cá, e hoje eu estou aqui, eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa. Então pode ser que meu próximo passo na Amazon fosse mais rápido do que vai ser aqui no Google, porque eu acabei de entrar todo zero, né? Tô começando a minha história no Google. Mas no longo prazo, eu vou conseguir andar mais rápido do que eu andaria se eu tivesse ficado na Amazon. Entendi. Muito obrigado pela resposta. Claro, claro.
Alan, Manda bala. minha pergunta é se você vê alguma diferença do engenheiro graduado, por exemplo, na UFRJ e do engenheiro graduado nos Estados Unidos. Em que sentido? Desde o sentido técnico até o sentido do mindset, de como ele foi moldado no curso. Sei que é uma pergunta generalista, porque os Estados Unidos é muito grande, mas no que você percebeu na sua carreira, se você viu alguma diferença nesse sentido. Tá. Eu vou tentar responder de uma forma um pouco mais abrangente, que em vez de falar do engenheiro, eu vou falar do profissional formado na faculdade, que eu acho que é o que eu vou ter mais conhecimento para falar, até porque eu não conheci muitos engenheiros aqui, para discutir a ponto, tentar entender essa parte, tá? Mas eu acho que a resposta pode ser convertida, de certa forma, no que você está perguntando. O americano, ou nos Estados Unidos, as pessoas são muito formadas para o mercado de trabalho, elas são muito formadas para entender como funcionam as coisas e agregar valor, elas são formadas para ter confiança no que elas fazem desde criança. Então, cara, você chega aqui, todo mundo tira A. Eu assisti aula no MBA, o cara falava um mega de um negócio estúpido, todo mundo percebia que era estúpido, e o professor falava assim, cara, bom ponto, legal, obrigado por trazer isso, turma, o que vocês acham? E aí ele respeitosamente falava assim, eu discordo completamente, eu acho que ele não está vendo os pontos X, Y, Z, não sei o quê. E aí a turma entrava num consenso e seguia com aquele consenso. Então ninguém aqui, normalmente aqui as pessoas elas não são reprimidas na forma de pensar. E no Brasil eu lembro que se o cara fizesse uma pergunta faltando 5 minutos para a aula acabar, a gente matava ele no intervalo. Por que não, bicho? 5 minutos para acabar, acabou a aula já, não tem mais pergunta. Só dúvida fica para a próxima aula. Isso é cultural, é cultural. Eu acho que o americano ele é mais formado, ou ele é desde cedo formado para ser crítico, para ser um profissional de mercado. Aqui as pessoas às vezes não querem fazer faculdade, no Brasil é quase obrigatório você fazer faculdade. Aqui o cara às vezes se forma e vai trabalhar em alguma coisa, vai fazer uma carreira de vendas sem nunca fazer uma faculdade, vai ganhar muito dinheiro, vai ser muito importante. Então você não tem essa necessidade, as pessoas fazem faculdade porque querem também, né? Então tem essas várias diferenças. Eu acho que se reduzir para o engenheiro, muitas dessas coisas vai ser verdade. O engenheiro que deve ser formado mais com a cabeça no mercado, pensamento mais crítico. Eu duvido muito que os professores daqui sejam melhores em termos acadêmicos que os professores do Brasil. Vocês podem ter certeza que quem está dando aula para vocês aí são os melhores do mundo, mas eu não sei se eles conseguem passar o conhecimento como aqueles conseguem. Aqui eles estão muito mais interessados que a turma inteira tire 10 do que fazer uma prova mirabolante para reprovar 80% da turma, porque isso, de certa forma, não sei, dá status, não sei qual que passa na cabeça do professor desse. Então, essas são as principais, e isso acaba tirando a confiança daquela pessoa, né? Eu apanhei a faculdade inteira, meu CR não era bom, eu terminei com 6.2, então eu sobrevivi boa parte da faculdade. E isso me tirou a confiança a cada dia que eu me estudava pra caramba, ia na prova, eu estava 4,5, e, cara, tinha que me estudar mais ainda para a próxima prova, para tirar 5,5 na ficar de final, não reprovar. Isso foi me desestimulando. Aqui eu acho que é muito mais um processo muito mais de estimular. Eu não sei exatamente se isso responde a sua pergunta, mas acho que pelo menos eu tentei fazer um paralelo. Não, tá ótimo. Muito obrigado. Respondeu sim. Maravilha, maravilha. Eu quero dar mais oportunidade para pelo menos um ou dois perguntar antes da gente encerrar, porque senão também daqui a pouco vocês desistem de mim, sai todo mundo daí. Eu fico falando sozinho aqui. Posso fazer uma pergunta? Tá me ouvindo? Claro, vamos na bala. Você falou que quando você estava na equipe só tinha uma pessoa de elétrica e era todo mundo de mecânica. E a gente na Racing é bem diferente. Eu venho da EBA, eu não tenho nada a ver com engenharia. E a gente acabou sendo uma equipe bem mais multidisciplinar. Vocês também têm isso no Google, tinham na Amazon, de ser de várias áreas diferentes? Ou é mais um segmento que tem? Já que você não trabalha necessariamente com engenharia mais, como você comentou. Olha, excelente pergunta, tá? Muito inteligente essa pergunta, obrigado. Primeiro, muito legal saber que vocês têm essa diversidade toda dentro da equipe. Eu aprendi ao longo da minha carreira que a diversidade agrega. Por mais que algumas pessoas possam não ver valor na tarefa individual de alguém, ela está agregando como pensamento, como forma criativa ou como forma objetiva de pensar. Então, parabéns à equipe por conseguir manter esse ambiente diversificado. E a resposta para a sua pergunta é o que eu faço da minha vida. Eu lido com times que a gente chama de cross-functional, né? Que são times multidisciplinares, que a palavra é essa em português.
Então, eu trabalho na parte de supply chain, eu trabalho com um cara que é meio que gerente de operações, ou gerente de programas na parte de operações, está definindo mais ou menos com a parte de engenharia o que eles estão fazendo, então eu converso com os engenheiros, eu tenho que conversar com o pessoal que está recebendo o produto, com os clientes, então são pessoas, né, e aí não de cursos ou de graduações diferentes só, mas pessoas que têm expertise diferentes. Então eu tenho que ser capaz de sentar na mesa e conversar com o cara, às vezes de vendas. Esses dias um colega de vendas veio me procurar porque ele queria saber se a gente usava um produto de um cliente deles. Eu tive que ser capaz de articular, de conectar ele com a pessoa certa, que é a pessoa que cuida só do tipo das empresas que a gente vai comprar aquele tipo de produto, e botar eles em contato e facilitar uma conversa. Então, se algum de vocês um dia virar um gerente de programas, que é o que eu faço, multidisciplinaridade é o que você, eu nem sei se é assim que se fala, mas é o que você vai fazer na sua vida, entendeu? É o que eu faço na minha vida hoje, e eu acho isso muito importante porque você bota dentro de uma sala cabeças que pensam completamente diferentes, e isso gera ideias boas, isso gera ideias inovadoras, isso gera, né, a disruptura do mercado, é você conseguir quebrar uma barreira e pensar à frente dos seus competidores, e por isso também acho muito legal o que vocês estão fazendo aí. Espero ter respondido a pergunta, Ana. Respondeu sim, obrigada. Nada. Alguém quer pegar a última pergunta aí? Vou entender isso como um não. Bom, pessoal. Bom, eu tinha só uma curiosidade antes, que eu queria deixar alguém perguntar se alguém tivesse uma pergunta mais sólida, mas em que parte do Google que você trabalha? Na parte do Pixel, na parte da pesquisa? Boa pergunta. Eu deveria ter falado isso na minha apresentação, então desculpa, tá, gente? Devia ter falado só no começo. Eu trabalho na parte da nuvem, do cloud, né? Explicando muito superficialmente, basicamente o que a gente está fazendo agora, conversando pelo Meet, usa uma plataforma do cloud. Então, você usar o Gmail, você usar o teu Drive e todos os produtos do Google, até a pesquisa, o search do Google, qualquer coisa que você use do Google na internet, existe uma nuvem que suporta isso, né? A nuvem, basicamente, são centenas de milhares, milhões de computadores espalhados pelo mundo que se interconectam para poder te dar essa experiência, ou te entregar esse serviço. Eu trabalho na parte de supply chain, então, tem a nuvem que a gente mexe, que é o Meet, é o e-mail, é o calendário, enfim, a busca, o YouTube e tal, mas tem toda uma parte física por trás disso, que faz funcionar. Eu trabalho nessa parte física. Eu sou um gerente de programas na parte de materiais, né, na parte de supply chain. Eu trabalho especificamente com novos produtos, então coisas que não chegaram no mercado ainda. Então a próxima geração, e são coisas que vocês nunca, ou que o usuário nunca vai ver, mas ele vai usar a tecnologia. Então daqui a pouco o YouTube inventa uma coisa nova, uma forma nova de você ver o vídeo, e essa forma nova de você ver o vídeo, ela é baseada num hardware, né? É baseada num tipo de servidor específico. E esse tipo de servidor específico é o que a gente está desenvolvendo agora, e a minha função é diretamente conectada a permitir que esse novo dispositivo seja produzido, fabricado, que a gente tenha tudo que a gente precisa para fazer ele, para que ele seja testado, para que a gente avalie se ele é eficiente ou não, se tem que mudar alguma coisa ou não. E se ele for aprovado na parte de desenvolvimento, aí a gente faz a transição desse produto para a parte que é a parte que sustenta, e aí ele deixa de ser um protótipo e passa a ser um produto que vai ser utilizado e vai ser utilizado por todos os usuários que tiverem tendo acesso àquela plataforma. Eu espero não ter sido muito técnico, eu tentei ser o mais ou menos técnico possível na explicação, mas eu também quis dar uma ideia bem capilar assim, do que eu faço, tem muitos layers, não queria dar só uma resposta preguiçosa generalista. Mas eu espero ter respondido sua pergunta aí, Vitor. Sim, legal. Obrigado. Claro. Bom, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui para vocês. Eu realmente espero que tenha sido interessante ou que vocês possam ter tirado alguma coisa. Também não espero nada, obrigado pelo tempo aí. Pelo menos a gente teve a oportunidade de se conectar. Se quiserem, quem não adicionou no LinkedIn, se quiserem me adicionar, fiquem à vontade. No futuro, quiserem bater um papo sobre outra coisa, num grupo ou individualmente, também fiquem bem à vontade para entrar em contato comigo. Eu vou disponibilizar essa nossa conversa. Eu vou editar só o comecinho dela, mas eu vou disponibilizar essa nossa conversa aí depois também
para vocês usarem como vocês quiserem usar. Se acharem que agrega valor de alguma outra forma, fiquem à vontade. Eu devo postar no meu LinkedIn também, porque eu sempre gosto que outras pessoas tenham acesso. E é isso aí. Boa sorte no projeto de vocês. Boa sorte na carreira. Se agora ou no futuro vocês quiserem conversar sobre alguma coisa específica de projeto de carreira ou de outra coisa, não hesitem em entrar em contato comigo, com outros alunos que se formaram antes de vocês. Normalmente as pessoas são abertas e eu tenho especialmente um prazer em fazer isso. Então fiquei muito feliz com o convite aí. Essa é a minha longuíssima forma de despedir. E é isso aí. Obrigado a todo mundo, uma boa noite e aproveitem o resto do dia aí. Obrigado, boa noite, Alan. Boa noite, obrigado, Alan, valeu. Valeu, Boa gente. noite. Boa noite. Valeu, Boa Alan. noite. Muito obrigado aí. Boa noite, Foi obrigada. muito boa a apresentação. Valeu, Muito obrigado, obrigado. boa noite, viu? Valeu, boa noite. Se for divulgar no LinkedIn, marca a gente. A equipe tem um LinkedIn. Tá bom. Obrigada. Marco sim. Valeu, Alan. Obrigadão. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Um abraço. Valeu, obrigado.